E aí, pessoal que fez o concurso da Codata, né? Companhia de Processamento de Dados da Paraíba. A prova foi ontem, no domingo, né? Aí eu vou fazer alguns comentários, corrigir algumas questões, comentar algumas coisas, cabe recurso aqui do meu ponto de vista. Então eu peguei aqui a prova tipo B, certo? Tipo B, de analista de administração e finanças para a área de direito, economia, contabilidade, administração e recursos humanos, certo? Então vou comentar aqui algumas coisas. Vamos lá para a parte do conhecimentos específicos, certo? Vamos lá. O que eu achei da prova? Comenta aí como é que vocês foram, o que vocês acharam dessa prova de analista, certo? Comenta aí quantos pontos fizeram. Até o momento que eu gravei esse vídeo, a IDECAN ainda não disponibilizou o espelho, né? O espelho que a gente marca na hora da prova, certo? Então, curte, comenta, certo? Então vamos lá. Vou fazer alguns comentários. Direito do trabalho, não vou falar nada, porque não é da minha área saber de direito do trabalho. Vou tentar fazer alguns comentários, certo? Então vamos lá. A questão número 41. Após obter informações sobre o cargo, as competências exigidas, bem como das características que devem possuir o candidato, e delineada a ficha psicográfica, o próximo passo está na escolha das técnicas de seleção, que podem ser classificadas em 5 grupos relacionados na sequência. Então, essa daqui é uma questão bem tranquila, porque ela está pedindo o quê? Ela quer que você, deixa eu ver, faça a relação de técnicas de seleção, certo? Então, as alternativas aqui, talvez ela pudesse dificultar mais se colocasse alguma coisa relacionada ao recrutamento ou outra etapa da gestão de pessoas, mas não. Ela só quis dizer se é uma técnica de seleção. Então, entrevista é uma técnica de seleção, prova de conhecimento também, testes psicológicos, testes de personalidade e o item 5 também testes de técnicas de simulação. Então, o gabarito da banca foi a letra D, certo? Então, o gabarito ele está coerente. Não tem nada o que comentar nela, certo? Então, ao meu ver, não cabe recurso. Quando tiver uma questão assim que vá caber recurso, eu vou fazer uma observaçãozinha, certo? Mas aí é só mais lá para frente, beleza? Então vamos lá, agora para 40, deixa eu ver. Essa aqui, ó, do decreto 3048 de 99, a banca deu gabarito letra A, certo? Então ele fez aqui o que seria provento e o que seria desconto. Botou alguns exemplos, certo? Aí ela misturou entre as alternativas, botou um desconto no provento e outro provento no desconto. Aí você, no final, você tinha que o gabarito correto era a letra A, que era provento, seria todos esses, e desconto, imposto de renda retido na fonte, contribuição para a Previdência Social, falta, certo? Então era justamente isso, certo? Então ele só fez misturar aqui, botou um salário, um desconto, entendeu? Então não tem muito segredo nessa daqui não. A 42 é a de fato, certo? 43 não tem o que comentar, que é parte de trabalho. A 44, gestão de pessoas. Então, o recrutamento interno é interno quando a empresa procura preencher determinada vaga ou oportunidade por meio do. Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente tem o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto, que vai mesclar tanto as informações internas como a externa. No recrutamento interno, ele vai aproveitar os funcionários, os colaboradores que estão dentro da empresa, certo? Então tem vantagem, desvantagem, assim como vantagem e desvantagem do recrutamento externo. Mas aqui ele quis. Como pode ocorrer esse recrutamento interno? Então, o item 1, remanejamento de seus funcionários que são promovidos. Então,
acontece sim essa movimentação vertical, assim como tem a movimentação horizontal. E por último, a movimentação diagonal, certo? Então, o gabarito dessa 44 é que todas estão corretas. 44 é a letra D de dado. Beleza? Vamos comentar agora a 45. Aqui é só o gabarito, certo? O 45, a banca deu o gabarito como enfoque biopsicossocial. Diante do contexto teórico, pode-se dizer que qualidade de vida no trabalho é o conjunto de atitudes que a entidade realiza para implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho. A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em que se olha a empresa e os trabalhadores como um todo. É o chamado a banca deu como biopsicossocial, certo? Ela deu a letra B. Quando a gente vai para 46, a gente trabalha com... Vou botar aqui, escrever aqui mesmo. De direito constitucional, certo? Direito constitucional. Segundo a Constituição Federal de 88, em seu artigo 6º, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e por aí vai, certo? O parágrafo único, então a atenção dessa questão, ela queria saber do parágrafo único, certo? Ele queria o parágrafo único deste artigo. Trata do brasileiro em situação de vulnerabilidade social, este terá direito ao quê? Então o gabarito dessa daqui é a letra E. Não tem discussão porque é a informação que tem na Constituição Federal, no seu artigo 6º, no parágrafo único, certo? Então o gabarito dessa daqui é a letra E. Foi bem tranquilo essa daqui. A próxima, a gente vai para 47, certo? Quando a gente vê a 47, ela tem aqui: o salário refere-se ao pagamento feito pelo empregador ao empregado. Este salário, em relação à sua forma, poderá ser aferido da seguinte forma. Então, o que acontece? O salário, ele tem modalidades, certo? Então, formas. Então, o gabarito dessa daqui é a letra A, fixo, variável ou misto. Foi o que a banca deu e é o gabarito correto. Porque o que acontece? Quando a gente tem um salário fixo, ele é que o trabalho, o valor que ele vai receber não varia conforme ele produz. Já o variável não, o variável está associado com isso. Se ele produz mais, ele vai ganhar mais. E o misto é a mescla desses dois, certo? Então seria, por exemplo, deixa eu ver. Está associado com metas, por exemplo, certo? Então o gabarito dessa daqui é a letra A, certo? 47, letra A. Vamos para a próxima, 48. Joaquim é empregado seletista na administração pública estadual e foi eleito para ocupar cargo de direção no sindicato da sua categoria. Então, o X da questão aqui é falar que ele foi eleito para ocupar um cargo de direção do sindicato. Neste caso, podemos afirmar que, então, quando o empregado ele vai concorrer a esses cargos de sindicato, ele tem direito à estabilidade. A partir de que momento ele tem esse direito e até quando finaliza, certo? Então, o gabarito dessa daqui, a 48, é a letra D, certo? Porque a estabilidade está associada a esse momento em que ele faz o registro da sua candidatura e vai até um ano. Então as questões às vezes elas confundem, para confundir o candidato, bota 2 anos, 6 meses, certo? Ou não ter, mas aí o gabarito dessa daqui é a letra D,
a partir do registro da candidatura ao cargo de direção e permanecerá até 1 ano após o final do mandato. Beleza? Então é uma questão bem sossegada. A 49 é uma questão de direito constitucional. Beleza? Analise as afirmativas a seguir sobre os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Item 1. Ao gozar férias anuais remuneradas, todo trabalhador será remunerado com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, o gabarito dessa daqui tá ok. O item 2, vamos para o 3 logo. O item 3 é direito de todo trabalhador urbano e rural, assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Então, o 3 está correto. E agora, o que acontece na letra 2? Ela tem um erro. Qual é o erro dela? O erro dela é aqui, ó. É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Ok. E de qualquer trabalho a menor de 16. Não é isso. Tem uma exceção. Não é de qualquer trabalho. Porque tem a condição do aprendiz a partir dos 14 anos. Beleza? Então, o gabarito dessa daqui vai ser 1 e 3. Gabarito da 49 é letra B. Vamos lá. 50. Constituição Federal de novo. Direito Constitucional. 50. De acordo com a Constituição Federal, são exemplos de direitos sociais. Então, ele trouxe até uma questão aqui em cima, né, que a gente viu aqui mais em cima, dos direitos sociais, né? Aqui, ó, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia. E aqui ela perguntou quais eram. Então, o gabarito dessa daqui é a alimentação, o lazer e a previdência social. Erros. Por que está errado as outras? Dignidade da pessoa humana? Não é. Assistência social, função da propriedade. Meio ambiente? Não é o meio ambiente aqui, né? Cultura, meio ambiente? Também não. Arte e cultura, certo? Então, o gabarito dessa 50 é a letra C. Continuando aqui, essas agora vão ser todas de direito do trabalho. Mas eu vou botar só o gabarito aqui, ó. 51, tributos. Beleza? Não tenho o que comentar. A 52 é a letra E, né? O aviso prévio será pago pela metade. A 53, considerar como salário a seguinte utilidade. 53, B de bola. Cinquenta e três, B de bola. 54. Deixa eu ver. 54. 54 é a letra E. 55 é a letra B de bola. 56 A, 2 dias consecutivos. 57 D de dado, questão do exames preventivos de câncer. 58 é a letra C. Para 59 agora. Só estou colocando um gabarito nessa de direito de trabalho, certo? Não vou comentar nada não. 59 é a letra B de bola. 60 A. 61. Pronto, a 61 eu vou comentar alguma coisa aqui que é de direito administrativo. Assinale abaixo a única alternativa que não trata de fase do procedimento de licitação regido pela Lei 12.462, que é essa
Regime Diferenciado de Contratações Públicas, ou RDC. Então, eu vou colocar aqui quais são as fases. Vamos botar aqui, fases. Quais são as fases? A preparatória, a publicação do instrumento, né? Publicação do instrumento convocatório, a apresentação das propostas, resumido, né? Propostas. Depois a gente vai ter o quê? O julgamento. Depois do julgamento, o que a gente vai ter? A habilitação, o recursal e o encerramento. Então, nas alternativas, a única que não faz parte, então ele queria que não tratava, certo? É a letra A, revisão de proposta, como a gente vê aqui nas fases. Preparatória, tá aqui, ó, letra D. Publicação, propostas, julgamento, habilitação aqui na letra C, recursal na E e encerramento na B. Beleza? Então, uma questão de regime diferenciado que a IDECAN gosta de cobrar, beleza? Quando a gente vai para 62, o que acontece? É uma de direito administrativo. Vamos lá. Considere que um órgão colegiado da administração pública concedeu licença para que o particular realizasse determinada atividade. Posteriormente, uma lei superveniente revogou a lei que fundamentou a concessão da licença, a partir dos conceitos do direito administrativo. Pode-se afirmar que, então, quando acontece essa questão de uma lei vir a revogar algo que fundamenta outra coisa, o que acontece? Significa que vem a caducidade, certo? Ou decaimento, beleza? Então, o gabarito dessa aqui é a letra B. Não trata de cassação, é um ato administrativo sim, certo? Beleza? Então, a 62 é a letra B. Caducidade. 63 é sobre controle, né? Questão de controle, vamos comentar aqui. Acerca do controle interno e externo da administração pública, analise as afirmativas a seguir. Então, 1. Relativamente ao exercício do controle externo da administração pública federal, o Congresso Nacional é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Gabarito tá ok. Beleza? O 3. Quando o controle da administração pública não for prévio, então o controle pode ter alguns momentos. Quais são esses momentos? Eles podem ser prévio, que é antes, simultâneo ou posterior. Então ele pode ser concomitante, posterior ou prévio. Beleza? Então o gabarito da 3 tá ok. O erro do número 2 é que o Conselho Nacional de Justiça ele pertence ao sistema judicial brasileiro. Então o gabarito dela aqui está errado porque ele não é externo, ele pertence. Então o gabarito dessa daqui vai ser 1 e 3. 63, 1 e 3, letra D. Beleza? Quando a gente, deixa eu ver, a 64, o gabarito que a banca deu, é a letra E. 65, processo administrativo, certo? Vamos comentar aqui um pouquinho. São critérios a serem observados nos processos administrativos. Então, informação que a gente vai tirar da Lei 9784 de 1999. 1. Impulsão de ofício. Então, a administração, os processos podem acontecer tanto de ofício como a partir da atuação dos interessados. Então, item 1, correto. 2.
proibição da cobrança de despesas processuais, ok, ressalvadas as que forem previstas em lei. 2, ok. Vamos para 4. Atenção, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo em lei. Salvo autorização em lei. Beleza? E o 5, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Então, 1, 2, 4 e 5, ok. Mas vamos procurar aqui qual foi o erro do 3. Vamos lá. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Até aqui, certo. Sendo permitida a aplicação retroativa. O erro está nessa parte aqui, ó, sendo permitida a aplicação retroativa, quando na verdade ele é vedado. Então, o gabarito dessa daqui é todas menos o item 3. Beleza? Vamos agora para 65, 66. Lei das Estatais, 13.303, 2016. Ela dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na referida lei, a permissão no sentido de que a contratação direta seja feita quando houver inviabilidade de competição, exceto na hipótese de... Então, vamos fazer uma comparação com a lei de licitação, em que acontece a inexigibilidade. Então, ela tem a situação de ser notória especialização, certo? Então, está associado com isso. Então, não tem como acontecer a competição, porque é inviável essa competição. Então, fazendo essa relação aqui, a gente vai ter como gabarito a letra C, porque é vedado esse serviço aqui de publicidade e propaganda. Quando a gente vê o representante é comercial exclusivo, a restauração de obras também por profissionais de notória especialização, treinamento por empresas de notória especialização, certo? Então, quando tiver essa relação de ser inviável a competição, vai acontecer a inexigibilidade. A contratação vai ser direta. Então, o gabarito dessa das 66 é a letra C de casa. Dá só uma pausa aqui rapidinho e volto já. Pera aí, viu? Continuando, essa 67 aqui é da Lei de Carta de Serviços. Então, ele quis confundir as atividades da ouvidoria com a corregedoria. Mas essa daqui é uma questão de ouvidoria, certo? Que a ouvidoria ela vai receber as demandas do seu usuário, né? E vai ter o prazo de 30 dias que pode ser prorrogado por mais uma única vez por igual período. Beleza? E precisa ser justificado. Beleza? 68, o direito constitucional. Há diversos princípios implícitos e explícitos que regem a atuação da administração pública, estando eles previstos. Então, a questão aqui é a questão de estar previsto na Constituição Federal e também na legislação extravagante. Nesse cenário, assinale abaixo a alternativa que não representa um princípio constitucional implícito ou explícito aplicável à administração pública. Então, quando a gente vai ver essas questões de administração pública, a gente tem o princípio da razoabilidade, o razoável duração do processo administrativo, tem a questão da impessoalidade, proporcionalidade, certo? O que não existe, o que não tem, é esse princípio da finalidade, certo?
Então, o gabarito dessa 68 é C, beleza? 68, o gabarito que a banca deu para 69 é a do 69B. A 70, analise as afirmativas a seguir sobre o pregão. Essa daqui é uma que eu achei estranha, certo? Para mim não teria resposta. Porque eu acredito que o item 3 ele esteja correto. Porque o que a banca quis confundir aqui? Ela trocou só, ele colocou aqui, ó, consideram bens e serviços comuns, vírgula, para os fins do pregão, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser definidos em edital, por meio de especificações objetivas do mercado. E a banca, a lei, né, diz que é especificações usuais do mercado. Então ela fez essa troca, mas eu acredito que seja um sinônimo de objetivo com usual. Então eu marcaria, se tivesse aqui, marcaria apenas a 3, certo? Certo? A 2 ela está errada, porque a fase preparatória do pregão ela será iniciada com a convocação, não é com a convocação, beleza? Então o gabarito aqui, a banca deu como a letra D, nenhuma, certo? Mas essa 3 aqui ela está correta, beleza? Então essa daqui vai caber recurso. Hum, 71 aqui a questão de revogar a licitação, quando o convocado não assinar, então tem várias condições que é facultada a administração pública nessas situações, certo? Quando não assina o contrato. Então ele pode revogar a licitação. Outra que eu acho que cabe recurso é essa 72. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, uma das competências do Presidente da República é nomear o Procurador-Geral da República, o PGR, né? Após a nomeação ser precedida da aprovação pelo Senado Federal. Pode-se afirmar que este ato administrativo é um ato. A banca deu gabarito como composto, beleza? Porém, eu acredito que o correto deveria ser complexo, porque é uma situação de ser um ato só que depende de dois órgãos, certo? Que é tanto o Senado Federal como o Presidente da República. Então eu entendo, e também há na doutrina essa informação, que quando tem dois atos, há um ato só que depende de uma vontade de como se fosse uma sequência, seria um ato complexo. Há essa divergência. Então eu marcaria a letra B, beleza? Mas a banca deu a letra E. Então é uma questão que cabe recurso. Então quem tiver errado, coloca lá para ver o que vai acontecer. A 73 é a letra E, contrato de repasse. 74 de contratos. Considerando o regime legal da administração pública, são características dos contratos administrativos. 1. Regulam-se primordialmente pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Beleza. Pode ser verbal excepcionalmente. Então, essa daqui é aqui que você vai... para quem não leu, né? Então, pode se confundir aqui e marcar errado. Mas acontece, sim, de ser verbal, de forma excepcional. Beleza? Contém cláusulas necessárias a favor da administração pública. Então, o item também está correto. Acontece quando a administração ela tem uma supremacia do interesse público sobre o privado, certo?
74 é a letra B de bola. Exigência obrigatória de garantia. Então, o gabarito aqui é que não é obrigatória a garantia. E prazo de vigência indeterminado, que é a outra que está incorreta, beleza? Então, 1, 2 e 3, correto. 75, o gabarito é estudo técnico preliminar, que a banca deu, né? 76, essa situação aqui da letra C, de licitação e contrato, beleza? A letra E é vedada a alteração unilateral, quando na verdade pode acontecer alteração lateral. Beleza? Então a letra C é a correta. 77. Assinale abaixo a única situação que não pode. Atenção que a banca não está colocando em negrito, sublinhado, não está destacando, certo? Nem em maiúsculo. Então assinale abaixo a única situação que não pode constituir motivo legal para extinção do contrato administrativo. Então, caso fortuito é motivo? Sim. Força maior? Sim. Não pode, né? Que não pode constituir. Caso fortuito, força maior, falecimento, decretação da falência do contratado. Então, o gabarito dessa daqui é a recuperação judicial. Quando a gente vai para 78, vem aquela questão lá da inexigibilidade, que são situações em que é inviável a contratação. A 78 fala: quando o objeto da licitação pode ou deve ser contratado por meio de credenciamento. Então, a atual lei de licitação, ela traz são duas situações novas. Então, uma delas é o credenciamento, que é uma situação de inexigibilidade de licitação. Beleza? Quando a gente vai para 79, o gabarito que a banca deu é que não há nenhuma resposta correta. Atualização da lei de licitação. A 80 agora, determinado órgão da administração pública estadual estava precisando fazer a manutenção de veículo automotor destinado ao transporte dos seus servidores. No caso, o custo do serviço é R$ 50.000. Logo, é possível concluir que, então, quando for a manutenção de veículos automotores, é um caso de dispensa de licitação. Se eu não me engano, é até R$ 100.000, beleza? Então, a letra C é a correta, na 80. Antes de continuar, deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Como foi a prova para vocês? A prova ela foi bem cansativa, né? Para 4 horas. A questão de direito do trabalho estava bem puxado para quem nunca viu, certo? Então comenta aí como é que foi. Beleza? Então vamos lá. A 81 ela fala do governo digital e da eficiência pública. E o gabarito que a banca deu é 1, 2, 3 e 4. O erro seria o uso obrigatório a partir da nanotecnologia, que não estaria previsto nessa lei. Tá certo? 82 é a lei de assinatura eletrônica. Essa questão eu achei bem interessante, mas o gabarito dela é B. Porque às vezes a pessoa pensa, tem um tipo simples, aí vai ser composto ou complexo, aí botou nas alternativas A e na E. Mas não, quando a gente fala em assinatura eletrônica, a gente tem 3 classificações: a simples, a avançada e a qualificada. Aí as informações de como é essa classificação, ela tá lá na lei 14.063. Beleza? A 83, o gabarito é letra D. 84, 84.
somente a 1 está correta. Sobre as fontes, né? Então, questão de leis, doutrina, jurisprudência. Os regimentos são fonte de direito administrativo. Beleza. Sendo comuns para disciplinar sobre matéria internas corpóreas. Ok. A 2. Quando houver conflito entre uma lei abstrata e um regulamento administrativo, este por ser uma fonte preferencial, então o erro dela está nisso, certo? Porque a lei, a Constituição Federal, ela seria uma fonte principal, uma fonte primária, certo? A doutrina do direito administrativo é criada a partir da uniformização jurisprudencial. A doutrina é uma questão de estudos, essas coisas, certo? Então, o gabarito dessa aqui é apenas a afirmativa 1 correta. A 85, a gente vai ver que o gabarito é a letra B. 86, o gabarito que a banca deu é a letra C. 87, nas licitações da Codata poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamentos. Então, deixa eu fazer aqui uma anotação. Quais são os critérios de julgamentos que há? Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, vou botar o acento aqui, né? Artístico, técnica e preço. E por último, maior lance. Então, maior retorno econômico. 87 é letra E. Maior retorno econômico é um critério. Maior desconto, menor preço. O que não é? Melhor combinação de oferta e desconto. Essa questão de combinação ela é vedado, né, como um critério. E melhor conteúdo econômico. Então, o gabarito dessa daqui vai ser 1, 2 e 3. Beleza? Então, vendo aqui, talvez caiba um recurso, né, que não tem esse maior retorno econômico. Mas o gabarito deu 1, 2, 3. Beleza? Até que, enfim, questão de administração, né? Para esse analista de administração da Codata, né? Pensei que não fosse cair em nenhum momento. Mas vamos lá. Ele pede quais são as seis funções básicas que toda empresa apresenta segundo Fayol. E a 88 é a letra C. Por que a letra C? Porque é função técnica, função comercial, financeira, segurança, contábil e administrativa. Industrial, não é. Então a letra A está errada. Operacional, não é uma função básica da empresa. Função de gestão, função industrial, função operacional. Aqui já tem logo 3 para matar a pessoa. Gestão também, tá vendo? Aqui também, ó. Então o gabarito dessa 88 é C, de acordo com Fayol. Já estamos finalizando, viu? Como eu disse, era só fazer alguns comentários. Então, até o momento a gente viu só 2 questões assim que cabe recurso, com uma possível terceira aqui na 87. A teoria das relações humanas, também conhecida como escola humanística da administração, tem sua origem nos Estados Unidos, com o acontecimento dos seguintes fatos. Então ela quer aqui saber a partir de que momento, qual foi a origem das teorias das relações humanas. Ponto 1. Associar diretamente à experiência de Hawthorne. Beleza? Então a 4 está ok.
A necessidade de humanizar, então, as relações humanas, ela veio para fazer a questão da humanização do trabalhador, certo? Que antes ele era uma máquina, uma engrenagem, agora ele tem que fazer parte da organização. Então, humanizar e democratizar a administração. E o 2, a questão das ciências humanas, os estudos alinhar com psicologia, sociologia e outras áreas. Beleza? Então, o gabarito dessa daqui é 1, 2 e 4. 1, 2, aqui. 89 é a letra B de bola. Atenção a 90. Então, para a IDECAM, já vem outras questões, o gabarito é A. Você pode até achar estranho a questão da liderança, que seria direção, mas tem essa relação. A teoria neoclássica da administração define, aqui um erro aqui, o papel do administrador, onde cada autor adota funções administrativas diferentes. Nesse sentido, segundo Newman, o processo administrativo, de acordo com esse autor, contempla. Então, a gente pode pensar logo em planejamento, organização, direção e controle. Mas o gabarito é liderança, porque a liderança, assim como a comunicação, a motivação, ela está dentro da direção. Então, 90, letra A. A 91, o gabarito é B. 92, o gabarito é a letra E. É um conjunto de... O que seria a caracterização da gestão de pessoas? Então, ela está associada com essas políticas e essas práticas que vai alinhar essas expectativas que vai ter a organização com o funcionário, com o colaborador, certo? Para que tenha como é que se diz? Um alinhamento, certo? Para não ser mais para um, menos mais para o outro, certo? Então fazer esse alinhamento dos interesses, as expectativas tanto da organização como das pessoas, beleza? Quando a gente vai para 93, o gabarito certo é a letra C. Porque ele pede aqui a questão do reposicionamento, beleza? Então a A está associado com a questão de atração pessoas, a B, aí por aí vai, beleza? Mas a que estava associado com o reposicionamento das pessoas é a letra C de casa. Então esse finalzinho aqui da prova, ela já foi trabalhando da administração e gestão de pessoas, né? Então, foi muito direito de trabalho, direito administrativo no início, mas no finalzinho deu uma aliviada, né? Vou só dar uma pausa aqui rapidinho, viu? Voltando, não esqueça de deixar aí o seu like, sua curtida, comentar aí no vídeo, viu, que achou da prova. Vamos lá, né? Existem alguns grupos de processos que compõem o sistema de administração de recursos humanos. Estes processos são formados por atividades que se relacionam. Neste contexto, a literatura apresenta 5 processos da administração de RH. Assinale quais são os 5 processos. Então, eu comentei, eu acho que no vídeo de revisão da Codata, quais seriam esses subprocessos, esses processos que envolvem a gestão de pessoas. Então, a gente tem agregar, está associado com o quê? Recrutamento, seleção, beleza? Recrutamento, chamar, seleção, fazer um filtro, beleza? Aplicar pessoa, desenvolver, manter e monitorar. Então, o gabarito dessa é a letra... Dessa 94 é a letra E. Agregar, aplicar, desenvolver, manter e monitorar. Essa aqui eu achei uma questão bem interessante, a 95. Ele pede qual é a definição de avaliação de desempenho.
Então, o que é que acontece quando a gente tem uma avaliação de desempenho? Ele botou aqui algumas alternativas como confirmação ou verificação. Então, o início dela dava um direcionamento. Eu entendo a avaliação de desempenho como uma verificação. A gente vai verificar se algo foi executado conforme o planejado, o previsto, beleza? Então, deixa eu colocar outra coisa aqui. Só um segundo. Aí eu marcaria aqui, ó, confirmação como errado, né? Quando tiver a confirmação, marcaria errado. E a letra E também era confirmação. Ficava só entre C e D, que fala sobre a verificação. E o gabarito dela é a letra D, porque é justamente isso que a avaliação de desempenho quer, né? Quer verificar a atuação do desempregado na produção de resultados, sendo uma técnica que auxilia na obtenção de uma visão mais objetiva do desempenho do empregado, sendo confrontação de algo que acontece como um resultado ou um comportamento com o que foi estabelecido antes. Beleza? Essa daqui está bem redondinha. Essa tibieza aqui eu não sei nem o que é isso. Então é estranho. Mas a letra E está bem redondinha com o que seria a avaliação de desempenho. Beleza? Então a 95, letra D. A 96 é a questão do ciclo do conhecimento, que é a letra D de B de bola. B de bola. Outra de administração, né? Questão de gestão de pessoas. A liderança é explicada pelos 3 grupos de teorias. Aponte a alternativa que indica essas 3 teorias. Então, a gente trabalhou questões bem específicas, letra de lei lá em cima. Aí aqui em administração ela já foi bem mais tranquila, não exigiu muito, beleza? O gabarito dessa daqui, quais são as teorias? A teoria dos traços está associada com o líder, né? Ele já ter nato a liderança. A teoria comportamental está associada com que pode ser aprendida, a liderança pode ser aprendida, e a teoria contingencial, que é mais atual, que a liderança ela vai depender do contexto, ou também conhecido como teoria situacional. Tá certo? Quando a gente vai para 98, o gabarito aqui, ó, voltou para Decreto-Lei 5452 de 43. O gabarito dela aqui ela deu como letra C. A 99, ato de probidade, né? Colocou aqui, ó. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Algumas das condições relacionadas abaixo, exceto. Então, o gabarito dessa aqui é ato de probidade seria algo moral, certo? Então, continência de conduta é motivo para justa causa, negociação habitual, não sei o quê, condenação criminal do empregado passado em julgado, decídia, certo? Então, isso está associado com a justa causa. A letra A seria a correta. E por último, o número 100, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, então ele voltou de novo para o direito constitucional. São direitos dos trabalhadores urbanos e rural, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, entre outros, os descritos abaixo, exceto. Tá vendo como aqui ela colocou, ajudou o concurseiro cansado no final da prova? Botou então em negrito. Que as outras ele não botou, botaram não, né? Aí eu precisava de atenção. Então, o erro dessa daqui é que o piso salarial ele é proporcional à extensão e à complexibilidade do trabalho. As outras estão dentro dos direitos dos trabalhadores. Então, relação do emprego protegida contra despedida arbitrária, ok. Seguro-desemprego em caso de desempenho involuntário, ok. FGTS, ok.
Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Ok. Então, o gabarito dessa daqui é a letra B de bola. Então, era isso que eu queria comentar, né, sobre a prova. Botei aí o gabarito em amarelo nelas, né? Fiz alguns comentários. Ao meu ver, a questão... Deixa eu ver... 72 é uma que cabe recurso, certo? Então, o recurso eu acho que é terça e quarta, né? Então é bom dar uma conferida. A questão de ser complexo ou composto. Ao meu ver, o gabarito seria complexo. E a outra foi essa 70, né? Ele botou um sinônimo como usual e objetiva e marcou como tudo errado. Mas, ao meu ver, a 3 tá correta. Então era isso, beleza? A prova eu achei bem cansativa. Direito do trabalho bem pesado, né? As questões da administração geral bem tranquilas, né? E era isso. As questões de informática bem interessante, a questão de matemática também tava puxada aqui, ó. Essa daqui, ó, bem trabalhosa, a 22, a 25 também. Beleza? Então era isso. Não vou comentar matemática, né? É a parte que eu ia comentar era a administração geral, mas foram poucas questões. Beleza? E era isso que eu tinha para comentar. Deixa aí o seu comentário como foi a prova, deixa sua curtida e valeu, pessoal!